Pessoal, eu vou ensinar então como é que nós podemos gerar as seções, incluindo os materiais, incluindo o cálculo de materiais. Até agora, o que nós havíamos feito? Nós criamos as linhas de seção e no vídeo anterior eu mostrei como é que se pode gerar a vista da seção. Quer dizer, só a geometria. Agora eu quero que ele, além de gerar o desenho da seção, eu quero que ele vá calculando o material. Por exemplo, quanto foi movimentado de terra, quanto foi o corte, volume de corte e volume de aterro até aqui. Depois, até aqui, quanto foi? E lógico que o volume de corte e aterro até aqui já computa o anterior, né? Eles vão é um processo acumulativo. Ele vai acumulando aqui, acumulando e assim por diante. Certo? Esse cálculo ele é feito com base em alguns parâmetros, né, que eu tenho que configurar. É importante vocês saberem o seguinte: não é só a terra que ele vai calcular o volume, ele vai calcular também o volume dos materiais que nós utilizamos para construir esses elementos aqui. Tá? Então, uma coisa que eu posso calcular: qual é o volume de concreto utilizado para fazer essa barreira New Jersey ao longo de toda essa via? Ele vai calculando. Para cada seção, quanto foi gasto de concreto até aquele ponto. Mesma coisa para calçada, para guia e sarjeta. Para faixa acostamento, né, para essa pista aqui acostamento, eu vou ter também o volume de um material. Aqui está simplificado, está com uma camada só. Geralmente tem pelo menos 4 camadas, né? Camada 1, 2, base e subbase. Mas eu poderia ter várias camadas de vários materiais aqui sustentando essa pista. Então ele consegue calcular para cada uma dessas camadas o seu volume, para você ter uma estimativa ao longo da via inteira. Tá? Vamos dizer que isso aqui, só para a gente simplificar, tá? Eu vou dizer que isso aqui fosse concreto não, vamos dizer que fosse asfalto. Tá? Então só asfalto aqui, uma camada da nossa pista. Bom, eu vou fazer o cálculo disso aí, vou calcular, para dar um exemplo, eu vou calcular qual é o volume de concreto da barreira e qual é o volume de asfalto da pista. Tá? Então ele vai somar os volumes de asfalto e vai me dar uma totalização no final. Bom, é muito simples, mas tem alguns passos. Então os passos são os seguintes: você clica numa linha de seção, qualquer uma, ele vai mudar o menu. Quando ele mudar o menu, você vem aqui em Group Properties e pode abrir em qualquer ponto aqui dessa tela, tá? Você vai aqui, ó, Material List. E nessa Material List você vai adicionar, eu vou adicionar aqui 3 materiais. Um, a movimentação de terra, né, o corte e aterro. Outro, quanto tem de concreto na barreira. E outro, quanto tem de asfalto na minha pista. Então eu vou adicionar aqui, novo material. Primeiro, vou dar um nome para a minha lista. Vou chamar de lista de materiais. Primeiro material, vamos dizer que seja a movimentação de terra. E aí, a movimentação de terra vai ser sempre um material do tipo Earthworks. Tá? E ela exige 2 superfícies. Uma superfície é a base, que é o terreno natural, e outra superfície é a superfície de comparação, que é a superfície da rodovia. Então, eu tenho que ter feito a superfície da rodovia para poder usar isso aqui. Vou lá, Surface, terreno natural, somo, olha aí, ele veio para cá. Ele vai ser a base, tá certo? E aí, escolho outra superfície que vai ser da rodovia. Então, se eu não criei a superfície da rodovia, não vai aparecer aqui. Dou mais. E essa aqui vai ser o quê? Aí eu clico e mudo, ó, comparação. Tá? Base e comparação. Ok. Configurei tudo que eu precisava para movimentação de terra. Tranquilo. Agora vamos adicionar um novo material. Esse material aqui vai ser concreto barreira. Barreiras. Pronto. Concreto utilizado na construção das barreiras ao longo dessa via inteira. Vou trocar o tipo do material. Esse material vai ser uma estrutura da rodovia. Porque eu vou construir isso aí e colocar ali em cima com outro material artificial, né? Não vai ser o próprio solo movimentado. Então, estrutura. É um material estrutural. Ok. Esse material estrutural, ele vai fazer o cálculo a partir do quê? Aí eu tenho que trocar aqui, ó. Eu não vou pegar da superfície essa informação. Eu vou pegar da própria shape do meu corredor. Ou seja, da minha seção típica. Então eu troco aqui para Corridor Shape, ele vai mostrar todos os elementos que eu tenho na minha seção típica que permitem cálculo de volume.
Aqui eu tenho, ó, barreira, camada 1 do pavimento, a guia e sarjeta e a calçada. Eu vou escolher aqui, ó, barreira e vou adicionar. E inclui, pronto. Então o concreto das barreiras pode ser calculado dessa maneira. Vamos trocar aqui, olha, vamos adicionar um novo material, vamos chamar de asfalto pavimento. Tá? O asfalto utilizado no pavimento. Que tipo de material é esse? Estrutura também. Ok. Também vai vir da minha seção típica. E qual é o item da minha seção que eu vou utilizar? Esse aqui, olha. A camada 1 do pavimento. Adiciono. Ok. Olha, gente, eu acho que vale a pena fazer o exemplo completo aqui, tá? Fazer o exemplo completo. Eu vou adicionar então mais 2 itens aqui já para completar. O concreto que eu vou utilizar na minha calçada. Vamos lá. Então, vamos lá. Concreto, calçada. Concreto da calçada vai ser tipo estrutural. Eu pego de onde? Sidewalk. Ok. Adiciono aqui. Pronto. Mais um material, o último material. O concreto utilizado na guia. Né? Vou chamar só de guia aqui. Concreto utilizado na guia. E aí eu pego estrutura e venho aqui, ó, escolho, adiciono, pronto. Configurei os materiais, tanto o material, entre aspas, natural aqui, né, o solo, a movimentação do solo, quanto os materiais artificiais que têm função estrutural, que são os que eu adicionei na minha seção típica. Ok, então montei a minha lista de itens e agora eu vou dar um ok. Tá? Configurei, não acontece nada na tela, eu simplesmente configurei. Agora vamos para o comando de geração das vistas das seções. Comando para geração de vistas, como a gente já viu nos outros vídeos. Está nessa lista aqui, olha, eu vou criar de todas de uma vez, Multiple Views. E eu vou escolher o eixo, qual é o grupo de linhas de seção que eu estou utilizando. E dizer para ele que eu quero que ele posicione sem tentar montar aqui no layout, né? Simplesmente posicione as vistas no model. E, diferente da última vez que nós criamos, nós vamos mexer num item aqui, que é esse aqui, ó, Section View Tables. Eu clico e ele vai permitir que eu adicione as tabelas. Vamos adicionar aqui, primeiramente, a tabela de volume. Então, adiciono volume, eu posso escolher o estilo da tabela, vocês vão ver que a tabela vai sair com uma certa aparência, tudo isso aí é possível de se controlar. Eu vou adicionar, ok, volume está configurado. Agora, quando eu escolho material e dou adicionar, ele fala, olha, que material você quer que apareça nessa tabela? Eu posso tirar ou incluir algum material entre os que eu configurei. Eu quero que apareçam todos os materiais. Então eu dou um ok, pronto, vai aparecer a lista dos materiais. Agora, olha só, as tabelas estão aqui e a minha vista está aqui. Eu posso posicionar as tabelas em relação à minha vista. Por exemplo, eu posso dizer que o canto superior esquerdo da minha tabela, então, top left, vai estar alinhado com o canto inferior esquerdo da minha vista. Bottom left. Ok? Então eu posso alinhar esses elementos e deixar posicionados dessa maneira. E eu posso inclusive descolar aqui, né? Eu quero que fique descolado 10 milímetros, né? Em Y. Então eu posso dizer quanto eu quero que fique descolado essa tabela da minha vista e assim por diante. Só configurei a localização das tabelas. Então, configurado isso aí, eu posso pedir para ele criar as vistas da mesma maneira que eu fiz anteriormente, indico o ponto de geração das vistas, ele processa cada uma das linhas de seção que eu criei, como a gente viu no vídeo anterior, e finalmente ele gera a tabelinha que eu tenho aqui, olha. Então aqui, vamos pegar, por exemplo, essa vista aqui, né? Olha, ele tem um certo aterro aqui, né, que eu estou vendo, é isso? Olha, e ele vai me dando. Vamos pegar daqui da primeira. Olha. Na primeira, eu tinha uma área de corte. Vamos olhar aqui, olha. Foi um corte, tá bom? Foi um corte essa vista. Eu tinha uma certa área de corte, 0 de aterro. E aí o volume do corte, por enquanto era 0, né? Eu não tinha, só na primeira seção não dá para calcular. E aí ele vai, na primeira vai sendo tudo zerado, né? Olha, o volume de cada material acumulado. Quando eu vou para outra vista, ele já considera os volumes calculados na anterior e já começa a totalizar para mim.
e vai dando os volumes, olha, os volumes de corte, de aterro, o volume dos materiais, olha. Então, o que eu tenho aqui basicamente? Qual é a área desse material naquela seção? Qual é o volume? Qual é o volume acumulado em relação à seção anterior, né? E ele vai passando. A mesma coisa com relação à terra. A terra eu tenho qual é a área de corte, qual é a área de aterro, qual é o volume de corte, qual é o volume de aterro, qual é o volume acumulado de corte, qual é o volume acumulado de aterro e qual é o saldo desse volume, né? No caso aqui está sendo um saldo de corte. E assim por diante, para cada uma das sessões ele gera uma tabelinha e eu vou evoluindo. Quando eu chego na última sessão eu tenho a totalização dos materiais, tenho uma noção geral da construção dessa rodovia. Nós vamos ver nos próximos vídeos que é importante também ter uma noção ao longo da rodovia, em cada ponto, como é que está a situação do equilíbrio de corte e aterro para fazer o planejamento de pontos, caixa de empréstimo ou bota fora os materiais. Tá bom? Mas basicamente é assim que nós geramos as tabelas já associadas com as vistas em seção.